Em março eu tava dentro da sala de aula já. E como é que foi o primeiro dia quando tu realizou o sonho? Como é que foi esse dia? Olha, assim, a minha maior dúvida, assim, como eu já tinha tido alguma experiência com estar na frente das pessoas e falando, né? Como eu falei, a questão da igreja e tal. Então, assim, não era um ambiente totalmente desconhecido, né? Mas era adolescente, então, assim, eu tinha aquela dúvida de saber, será que eles vão, né? Como eu sou um cara mais velho já, então eu fui para docência já mais velho, com uma carreira, né, de 20 anos nas costas e tal, então, né, já mais safo. Então eu entrei na sala e, né, sou fulano de tal, falei, olha, eu acho que eu tenho que começar contando a minha história, por que eu tô aqui. E aí contei tudo isso aqui que eu acabei de contar, eu contei para eles. Aí, eles já ficaram admirados com isso, tá? Nossa, que legal e tal, não sei o que lá, pá, pá, pá. Então eu fui tentando criar essa conexão com eles e de essa coisa de, desde o começo que eu faço isso, de tentar levantar o debate, conversar e tal. Eu falo, minhas aulas são assim. E eles adoram. Falam assim, porque se eu falo que eu não dou prova, porque não dava prova lá no estado, era sempre na base do trabalho e tal. Falando assim, olha, a gente vai desenvolver a nossa aula, o nosso conhecimento em aula. Eu não ligo muito para prova, para trabalho e tal, assim, mas as aulas, se vocês encararem a coisa como eu encaro, vai ser legal pra caramba. Então foi assim, eu levava artigos pra gente discutir, pra gente lia junto, entenderam? Não entendi nada. Tal, então o que você não entendeu? Então a gente ia, né? Então eu passei o ano assim, né, fazendo esse jogo com eles. Quando chegou no final do ano, na última semana de aula, eu lembro de alguns alunos vieram correndo, eles falaram, ô professor, tudo bem? Você vai dar aula pra gente ano que vem? Falei, vou. Pô, que legal. Aí aquele dia eu falei, deu certo. Fiz o certo. Deu certo, né? Passei o ano inteiro meio em dúvida, assim, né? Mas quando eles falaram, que legal, tal, eu falei, era isso mesmo, né? Isso é uma coisa que fica na cabeça do professor, ele fica pensando, será que a minha aula tá boa? Será que eles estão entendendo? Será que eles estão gostando? É uma insegurança que passa? Olha, Petri, modéstia à parte, eu sou bom no que eu faço. Porque, de novo, porque eu fui velho já, né? Eu já fui com toda uma experiência nas costas e tal. E assim, a minha expectativa tava mais calibrada, assim, né? Então eu sabia o que eu tinha que fazer para dizer o que eu precisava dizer. Né? Para alcançar aquilo que eu queria alcançar. Eu fui um adolescente que fui um péssimo aluno. Eu fui gostar de estudar adulto já, mas assim, na escola eu era um péssimo aluno. Até no médio que eu fui melhor porque era técnico e meu pai pagava com um esforço, então eu falei, tem que tirar nota aqui, né? Então assim, eu fui já mais assim, meio pensando que eu tinha uma ideia do que um adolescente de 14, 15 anos queria saber, né? O que ele ia gostar de aprender quando se falava em filosofia. Então foi nisso que eu investi, assim, e eu estudo bastante para fazer isso bem, assim, né? Então, eu não tenho muito assim, será que minha aula tá boa, assim? Porque, putz, eu me esforço para que seja boa sempre, né? Não é sempre que dá certo, mas porque eu dependo muito do aluno. Eu falo isso para eles, assim, no primeiro dia de aula, eu falo, o jeito que eu gosto de trabalhar, eu falo para eles assim, o que vocês querem? Vocês querem o quê? Lousa, apostila, teoria e tal, não sei o que lá. Se quiser isso aí, não tem problema, a gente vai nessa. Mas ou vocês preferem debate, construção de conhecimento junto e tal, não sei o que lá. Claro que eles preferem o debate, né? Então, legal. Só que assim, tem um ponto. A gente só vai conseguir fazer isso bem se vocês vierem comigo. Não dá pra fazer debate sozinho. Não adianta eu vir aqui fazer uma pergunta e ficar todo mundo olhando pra minha cara, né? Então assim, eu preciso que a sala participe. Não, legal, beleza. Às vezes não dá certo, né? Então eu tive um ano, por exemplo, que foi tão bom que no final do ano eu consegui fazer dentro de cada sala campeonato de debate, por exemplo, entre eles. Caralho. Foi assim, meu melhor ano. Você não lembra se foi 2017? Acho que foi 2017. Que eu tinha só turmas de segundos anos. E aí eu trabalhei uniformemente com eles todos. Então eu os preparei o ano inteiro. Quando no começo do ano eu percebi que eles gostavam, né, todas as turmas gostavam de debater e de falar mesmo, de expor e tal. Saía altas discussões na sala, assim, né? A ponto de
terminar a aula e eles querem ficar ainda mais. Né? Não, vamos embora para casa. E aí, na semana seguinte, eles chegaram e falaram, eu vim só pela sua aula. Não sei o que. Então, foi um ano super bacana, assim. Então, eu os preparei para no final do ano, eu peguei uma série de temas e coloquei na lousa e falei, a gente vai por eliminação. Né? E vamos escolher aqui 3 temas, ou 4, não lembro. Dividir a sala em 4 equipes. E aí era assim, uma equipe debate a favor, outra debate contra. Não importa se você concorda ou discorda, tal, mas se você cair para defender uma coisa contra, mesmo que você seja a favor, você vai ter que estudar, vai atrás e vai, né, fazer o advogado do diabo. Isso é muito interessante. É difícil ou é fácil mostrar para os alunos essa dualidade que tu pode defender algo que tu não concorda pelo simples exercício? É difícil pra cacete conseguir chegar nesse conceito, né? Eu tive o ano todo para fazer isso, então não foi tão complicado, porque ao longo do ano eu fui preparando e dizendo e mostrando e tal. A gente viu filmes juntos e tal. Então eu fui, por exemplo, aqui tem um filme do Denzel Washington, que é o The Great Debaters, que aqui no Brasil saiu como Grande Desafio. Nome ridículo. Título besta em português. Mas porque é uma história verídica de uma equipe de debates de uma faculdade negra americana chamada Wiley College. E o Denzel faz o papel do Melvin Tolson, que é esse professor que chega nessa faculdade e com a intenção de criar uma equipe de debates. E aí ele faz uma seleção e tal. Então o filme é muito bonito, assim, e é baseado em fatos reais. E essa equipe de debates que ele monta no Wiley College fica 10 anos invicta nos campeonatos de debates das universidades. Os caras, eles primeiro começam a debater nas universidades negras, porque era a década de 60 não, 30. Né? Década de leis de Jim Crow, o bicho pegando e tal, assim. Então ele começa com as faculdades negras, ganha de todo mundo, e aí consegue o primeiro espaço para debater com uma faculdade, né, não negra, digamos assim. E aí eles vão para um sítio, porque os negros podiam entrar na universidade. Aí eles vão para um sítio, fazem o debate lá, eles vencem de novo, e aí eles começam a vencer. Então eles debatem com as maiores universidades dos Estados Unidos, ganham de todo mundo, e ficam 10 anos sem perder. Um negócio impressionante, assim, né? Caralho. É muito, muito interessante. E aí eu levava pra ele essas coisas, né? Falava assim, tá vendo? Isso é retórica, campeonato de retórica, né? Então não importa se você concorda ou discorda, mas você desenvolver a capacidade de defender um argumento, mesmo que você discorde dele, né? Então, mas foi muito legal. Foi um ano muito legal. Tem alunos daquela época que são meus amigos até hoje, assim. Então foi um ano, assim, muito interessante.